E aí, pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube, na noite dessa segunda-feira, para a gente falar sobre Bilal Brahimi. Bilal Brahimi. O nome do cara é Bilal. Piada pronta, né? O Santos contratou esse jogador. Um jogador que nasceu na França, mas defende a seleção da Argélia. Os pais são argelinos. O Santos contratou na tarde dessa segunda-feira esse jogador de 25 anos, 1,83 m de altura, que jogava no Nice da França. Era jogador do Nice, tá? Que na temporada passada fez 27 jogos e só 2 gols. E nessa temporada fez um jogo, atua por 1 minuto na prorrogação. Na prorrogação não, no tempo adicional, né? no acréscimo do jogo. Ele jogou apenas 1 minuto contra o Toulouse na derrota do Nice por 1-0. Quer dizer, é um jogador obscuro. Um ponta direita, ponta esquerda, que chega no Santos, na verdade, para ocupar o espaço do Robinho Júnior. Você tem alguma dúvida disso? Não tenho, não tenho. O Santos já tem o Guilherme, já tem o Cabalheiro. Aí ele vai contratar esse cara. Tem mais jogador que joga lá na extrema do Santos também. Tem o Barreal. Então, quer dizer, a hora que você tem a oportunidade de dar uma cancha para um jogador que é sabidamente um talento, que é o caso do Robinho Júnior, você vai lá e contrata um cara desse. Agora, quem é que indicou esse cara? Ô Alexandre Marcos, dá para você, por gentileza, responder pra gente isso? Como é que você, como CEO de futebol, contrata um cara desse? Tomara que eu quebre a cara e que esse cara venha arrebentar com o jogo, fazer 450 gols nessa temporada e você venha zoar de mim quando o ano terminar e o Santos na zona de classificação para a Sul-Americana, pelo menos. Mas eu nunca vi falar desse cara. E pelo que a gente lê nas redes sociais, a gente lê em portais, etc e tal, ninguém sabe quem é o cara. Ninguém sabe quem é o cara. Quem indicou? Quem mapeou? E repito, vem para tomar o lugar de um moleque promissor da nossa base, da base do Santos, que é o Robinho Júnior. Que já entrou em algumas partidas do Santos, agradou, mas que não sei o que acontece, o menino foi escanteado. É isso, gente. Bilal Brahimi, 25 anos, 1,83 m de altura, rescindiu seu contrato com o Nice. Aí você vai perguntar para mim, né? Mas o senhor não fechou a janela de inscrição? Como ele estava livre no mercado, ou seja, um agente livre, ele podia ser contratado e o Santos contratou. Faltam só os exames médicos. Foi contratado até dezembro do ano que vem, ou seja, 1 ano e meio. 1 ano e meio. Repito, um jogo nessa temporada. 1 minuto. 1 minuto. Na derrota do Nice para o Toulouse por 1-0 em casa. Quer dizer, o Nice é hoje o 13º colocado no campeonato francês. O campeonato tem 18 times. Só tem 5 abaixo do que ele. 13º colocado. Time fraco. Time fraco. Você imagina, o Santos contratou um jogador de um time fraco que dispensou, que o jogador foi dispensado por esse time fraco. Imagina, seria mais ou menos o quê? O Santos contratar um jogador de esporte hoje. Seria mais ou menos isso. Tudo bem, o esporte tá na lanterninha, mas eu pego um time que não esteja na lanterninha. Sei lá, um jogador assim. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Aonde surgiu essa história? Quem é o pai dessa criança? Mas aí vai, gente. É o Santos. Caminhando a passos largos rumo ao precipício. Ou seja, rumo à Série B, novamente. Pode resolver mudar o percurso desviado desse precipício? Pode, até porque há bons jogadores no Santos. O elenco não é ruim. Mas quando o Santos vem anunciar a contratação de um cara desse, parece piada. Parece piada. Mas não é. Isso que é duro. Não é piada. Aliás, é uma matéria no site do jornal A Tribuna, muito interessante, comparando os 2 anos, 23, que o Santos foi rebaixado, e esse ano. E o Santos, em 23, como esse ano, é o time repleto de contratações durante a temporada. Ou seja, não houve planejamento para a temporada. Ou seja, os jogadores começam a chegar. O time começa a perder, passa vergonha aqui, vergonha ali, perde. E os jogadores são contratados. E não tem dinheiro, contrata, não paga, que é o perfil da administração do Marcelo Teixeira, não paga e lá na frente vem a conta. Que jeito que vem? Com o transfer ban. Porque agora você tem que pagar, não tem jeito. Você tem que pagar, não tem jeito. Santos deve pro Wendel Silva, deve do Jair, deve do Joaquim, enfim, deve um monte de coisa. Esse é o perfil
dessa administração? O calote. Então, quer dizer, contrata, e o time ruma a passos largos em direção à mediocridade. Não. O Santos já é hoje um time medíocre. Então vejam só nessa matéria do Jornal Tribuna. Em 2023, o Santos contratou 21 jogadores. O Vladimir, o goleiro, que não era do Santos mais naquela época, já tinha saído, ele voltou. O Rueda trouxe ele, vamos lembrar, hein? Rueda. Os laterais, Júnior Caissara, João Lucas, Gabriel Inocêncio e o Dodô. Zagueiros, João Basso, ele mesmo. João Basso, Joaquim e o Messias. Volantes, Alisson, o Rincon, Dodi e o Jean Lucas. E os meias, Luan Dias, Nonato, Lucas Lima, Lucas Lima. E Daniel Ruiz. E lá na frente o Santos pegou Bruno Mezenga, Mendonça, Júlio Furque, Maxi Silveira e Alex Morelos. Tá? 21 jogadores. E nessa temporada, o Santos já contratou 20 jogadores. 20, olha só. Léo Godoy, os laterais, Léo Godoy, Mike e Igor Vinícius. Zagueiros, Luizão, Zé Ivaldo, Adonis Frias e o Alex Duarte. Volantes, Zé Rafael e William Arão. Meias, Tassiano, Roleiser e o Vitor Hugo. E lá na frente, Neymar, Tiquinho Soares, David Washington, Barreal, Gabriel Veron, Cabalheiro, Lautaro Dias e agora o Bilal Brahim. 21 jogadores na temporada de 2023, quando o Santos foi rebaixado, contra 20 dessa temporada. Ou seja, o roteiro é o mesmo. O roteiro é o mesmo. E na temporada de 2023, o Santos teve 4 treinadores. 4 treinadores. Começou com o Odair Hellmann, passou pelo Paulo Turra, Diego Aguirre e terminou com o presuntinho, o Marcelo Fernandes. Nessa temporada, começou com o Pedro Caixinha, o Kleber Xavier e agora está com o Vojvoda. Se foram 4 contra 3, você garante que o Vojvoda vai ficar até o final do ano? Eu não tenho garantia nenhuma. Zero de garantia. Porque o Santos é um time mal organizado, é um time mal planejado, é um time dirigido mal e porcamente pelo Marcelo Teixeira. Então, gente, essa é a situação do Santos. A gente tem que rezar muito. Muito. Porque o rebaixamento está, batendo nas portas do Santos. Uma vergonha. E eu tava vendo, fiz fazer um reparo, porque eu falei que o Santos foi o terceiro time que mais gastou nessa temporada, na verdade é o quinto. O quinto da Série A. A Série A tem 20 times. 20 times. O Santos é o quinto que mais gastou. Não tem dinheiro, não deve estar pagando ninguém. E as pessoas que elegeram Marcelo Teixeira estão felizes da vida, imagino eu, né? Como é que era? Quando ele foi eleito, os caras cantavam assim, eu recebi o vídeo. Não é mole, não. Só a família Teixeira para salvar o meu peixão. Os caras gritavam isso quando ele foi eleito. Não é mole, não. Só a família Teixeira para salvar o meu peixão. Olha aí. Você entendeu? Não tem gente. A única saída para isso aí é virar uma SAF. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, tá? E aí nessa mesma edição do Jornal Tribuna, tem uma matéria que diz o seguinte: Vojvoda, será que é daqui mesmo? Não é daqui não, é do Diário do Peixe, se eu não estou enganado. Diário do Peixe, tá aí, tem uma matéria que, não sei se, acho que não me lembro qual foi. É alguém que falou sobre o trabalho exatamente, Jornal Tribuna, tá aqui. Santos intensifica treinos antes de enfrentar o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Intensifica treinos antes de enfrentar o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Agora, dá uma olhada só nessa arte que eu preparei para vocês aqui sobre os treinos do Santos até o jogo contra o Atlético Mineiro. Dá uma olhada. Olha aí. Amanhã, terça-feira, apresentação às 9 horas, treino às 10 horas. Depois, vai embora para casa. Comer salgadinho, assistir a sessão da tarde, ver... como é que chama aquelas novelas lá como é que tem um nome lá, esqueci como é que chama. Eu não vejo essas merdas aí, esqueci o que é.
Quarta-feira, apresentação às 2h30 e treino às 3h30. De manhã, nada. Quinta-feira, apresentação às 2h30, igualmente treino às 3h30. De manhã, nada. Sexta-feira, apresentação às 9h, treino às 10 horas. Tá? E à tarde, vai de novo comer salgadinho, tomar refrigerante, vendo a sessão da tarde. No sábado, apresentação às 9 horas, treino às 10 e viagem a Belo Horizonte. Ou seja, isso é intensificar treino? Isso é intensificar treino? Gente, pelo amor de Deus, eu me lembro, quando eu trabalhava, eu era repórter, os times treinavam em 2 períodos. E muita gente tinha 2 empregos. Porque a gente ganhava pouco. Muita gente tinha 2 empregos. Então, quer dizer, a gente normalmente chegava de tarde. Mas aí tínhamos o treino da manhã. E aí a gente fazia um bem bolado lá, escuta, você vai de manhã e passa tudo pra gente. Aí tem um ou dois jornalistas iam no treino da manhã e passavam as anotações, o que aconteceu no treino, para quem não podia ir, porque tinha um outro emprego. Tinha cara que trabalhava de manhã. E tinha cara que trabalhava de manhã e de tarde ia pro jornal. Era muito complicado. Treinos em 2 períodos. Hoje, intensificar treinos significa continuar treinando uma vez por dia. É uma vergonha. Uma vergonha. Ao invés de aproveitar essa data FIFA para melhorar o time, o entrosamento e tudo mais, o Santos continua levando a vida numa flauta. Numa flauta só. Incrível, né? É inacreditável. Mas, gente, essa é a realidade do Santos. Aliás, é a realidade do futebol mundial. Porque não é só o Vojvoda que faz isso. A gente viu isso com o Caixinha, a gente viu isso com o Carille, a gente viu isso com o Kleber Xavier, e a gente está vendo isso também em outros times. Tudo por conta que o jogador hoje, por exemplo, ele não pode bater falta. Acaba o treino antigamente, o jogador ficava, eu via, o jogador ficava batendo falta, treinando escanteio. Hoje não pode, porque senão pode cansar o músculo, fadigar o músculo, de repente você pode ter uma lesão muscular. Gente, o jogador de futebol hoje é de açúcar, é de vidro. É de vidro. Então não pode fazer nada. Treina uma vez por dia. Treina uma vez por dia. Não pode ficar fazendo nada essa, porque senão pode dar problema. Gente, que tipo de ser humano é o jogador de futebol hoje? Ah, senhor Mano, mas o futebol hoje é muito mais exigente do que no passado. Ok, mas os suplementos alimentares, esses aparelhos para você se recuperar, a medicina esportiva evoluiu demais, fisioterapia, fisioterapeutas, coisas que no passado não existiam. Então é igual. Se no passado fazia, por que hoje não pode fazer? Então é isso, gente. Contrata o Bilal Brahimi, que ninguém sabe quem que é, para inibir o crescimento do Robinho Júnior. Treino uma vez por dia e o pessoal acha que isso é intensificar os treinamentos. E por aí vai. E por aí vai. Entendeu? Outra coisa, pessoal, eu queria mostrar para vocês agora o Fluminense, hoje à noite, vai fazer uma reunião semelhante à que o Santos vai fazer amanhã. Semelhante à reunião que o Santos vai fazer amanhã. Que tipo de reunião é essa? Para discutir a SAF no Fluminense. Para discutir a SAF no Fluminense. Tá? Agora, dê uma olhada na convocatória do Fluminense para essa reunião. Dá uma olhada. Olha aí. Fluminense Futebol Clube. A reunião do Conselho Deliberativo, que terá como pauta atualizações da SAF e acontecerá na próxima segunda, ou seja, hoje, a partir das 8 horas da noite, será transmitido ao vivo pela televisão do Fluminense, pela Flu TV. O objetivo da reunião é meramente informativo. Não haverá nenhuma votação, conforme consta na pauta encaminhada aos conselheiros. Será permitida a presença de sócios na reunião. Os sócios vão poder ver. A ser realizada no Salão Nobre das Laranjeiras. Mas as vagas serão limitadas em razão do espaço físico, conforme definido pelo presidente do Conselho Deliberativo do Fluminense, repetindo o ocorrido na última reunião a respeito do tema. Então vejam vocês, a reunião será transmitida ao vivo pela Flu TV e terá a presença de sócios nessa mesma reunião. Agora, dê uma olhada na convocatória do Santos, para a reunião de amanhã.
para a reunião de amanhã. O tema é o mesmo. Dê uma olhada só. Olha lá. Senhores conselheiros, senhoras e senhores conselheiros, a Comissão de Estatuto convida os nobres conselheiros para uma reunião informal, presencial, no dia 9 de setembro, às 7h30 da noite, para a apresentação de adequação do Estatuto Social, capítulo SAF, com a presença do Dr. Rodrigo Monteiro de Castro. Eu contei para vocês ontem, ele é um dos autores da lei da SAF, que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Tá? Ele ajudou a escrever o texto da lei. Não serão permitidos celulares durante a reunião. Os mesmos ficarão retidos na entrada do salão Vidal Belhor Sion. Olha, vejam só, enquanto o Fluminense vai transmitir a reunião pela Flu TV, para que todo sócio e torcedor do Fluminense possa ver, e que vai contar com a presença de torcedores também nas Laranjeiras, a reunião do Santos é uma reunião oculta, é uma reunião às escuras, nada transparente, ninguém pode entrar com seu... É que nem festa, é que nem balada de gente importante. O Neymar faz isso nas baladas dele. Ó, entra, mas deixa o celular na porta, porque o pau vai comer, então a gente não quer que ninguém grave nada. Isso deve estar acontecendo. Isso deve estar acontecendo. Você entendeu? Isso deve estar acontecendo. Por quê? Porque alguma coisa de errado há de ser tratado nessa reunião. Repito o que disse no vídeo de ontem. Essa reunião não vai deliberar nada. Nada passa sem o consenso do torcedor. O torcedor é que vai dar a palavra final. Tá? Mas eles podem, entre outras coisas, nessa reunião, começar a elaborar mudanças do estatuto para aprovar a SAF. Por quê? Porque de fato, gente, de fato, o Santos hoje, no capítulo que fala sobre a modificação, a transformação do Santos em SAF, ele foi muito mal redigido. Muito mal redigido. É preciso mudar aquele texto para evitar problemas. Só que, ao invés de votar só isso, o Santos quer também modificar outras coisas. Ok, não seria problema. Mas, por exemplo, dê uma olhadinha só nessa arte do Palmeiras que eu preparei para vocês. Olha aí, não sei se vocês vão conseguir ler, está muito pequenininho, mas eu vou tentar resumir, contar para vocês aqui. Ó. A Assembleia de 2018 que mudou o estatuto do Palmeiras. Então vejam vocês que foram ali discutidos 10 itens. 10 itens, tá? Eles foram discutidos isoladamente, tá? Então, aprovou a exclusão da vitacilidade automática, concordou com o aumento do número de reuniões ordinárias, concordou com a alteração na data para análise de votação do balanço financeiro, também com a alteração da data de eleição dos membros do COF, e por aí foi. Isso no Palmeiras foi votado individualmente. Primeiro item, vocês concordam com a exclusão da vitaliciedade automática para vice-presidentes do Conselho Deliberativo e do COF, que é o Conselho de Orientação e Fiscalização? Sim, beleza, aprovou. Item 2, entendeu? Foi aprovando item por item. Só que nessa proposta de mudança de estatuto do Santos, o que o Marcelo Teixeira quer fazer? Colocar tudo no mesmo bloco, na mesma página. Ou se aprova tudo ou não se aprova nada. Então, se você vai mudar a redação desse texto, junto vem outras coisas. Que o torcedor vai ter que engolir? Não. Que o torcedor pode aprovar se quiser ou não. Mas em aprovando, isso evidentemente vai beneficiar o Marcelo Teixeira, que é exatamente o que ele quer. Então, por exemplo, no artigo 61, dá uma olhadinha só nessa outra arte que eu preparei para vocês. Dá uma olhadinha só. Ó, seção 2, composição e blá. Artigo 61 está falando do comitê de gestão, ele é composto por 5 membros, etc e tal. Parágrafo 1º fala que após o término, o presidente e o vice não podem ser elegíveis para qualquer cargo diretivo, etc e tal. Mas olha embaixo esse parágrafo 2º que eu separei para vocês aqui e com destaque
que é o parágrafo segundo. Está escrito ali, os familiares consanguíneos do presidente, no caso Marcelo Teixeira, quem que é o familiar consanguíneo dele? O filho dele, o Marcelinho. Em qualquer linha de parentesco, incluindo cônjuge e eventuais parentes por adoção, ficam impedidos de concorrer à sucessão presidencial, enfim, não podem concorrer à sucessão do presidente do comitê de gestão. Enfim, tem que mudar. Tem que mudar. Entendeu? Tem que mudar, porque senão o Marcelinho Teixeira não pode. O que tem que acontecer? Então eles vão ter que tirar esse parágrafo do artigo 61. Muito provavelmente isso vai acontecer. Entendeu? E a não obrigatoriedade dos 3 anos. O quê? Para você ser eleito presidente, se candidatar a presidente do Santos, você tem que ter 3 mandatos de conselheiros completos. O Marcelinho só tem 1. Está caminhando agora para o segundo. Tá? Se por um acaso o Marcelo Teixeira, que dizem também pode pegar o boné dele e ir embora porque está cansado, se ele sair agora, o Marcelinho Teixeira não pode, porque ele não tem 3 anos. Mas digamos que ele tenha interesse em sair agora e o Marcelinho também. Então eles vão ter que derrubar o parágrafo 2º, que impede que familiares consanguíneos do presidente sejam candidatos a presidente, tá? Então tem que derrubar esse parágrafo 2º, tem que derrubar essa obrigatoriedade de 3 mandatos seguidos como conselheiro, entendeu? São 2 coisas que eles já vão pensar em mudar, que segundo eu apurei, faz parte do desejo do Marcelo Teixeira. Bem como o Marcelo Teixeira, a pessoa me disse, sempre foi contra a proporcionalidade no plenário do Conselho Deliberativo. Para ele, quem ganha a eleição tem que ter 100% do Conselho, ou seja, ditadura. Você não tem oposição. É ditadura. Só um manda. Você tem que ter oposição dentro do Conselho. É saudável, é necessária. Mas o Marcelo Teixeira não quer isso. Então, gente, voltando ao assunto, quando o Santos elaborar um novo estatuto, mudanças para o atual estatuto, vai constar essa questão da SAF e pode vir a reboque tudo isso daí. Para beneficiar ele, a família dele. Mas ele é esperto, ele é esperto. Mas ele também está preocupado se o Santos pode virar uma SAF e aparecer um Chelsea da vida, ele já está lá, já apareceu lá com um dos donos do Chelsea. Esse aqui é o meu filho, viu, Marcelinho, meu filhinho, tá aqui, já tem um mandato e meio de conselheiro, está acompanhando o time, está vendo aqui, vê o Mundial também, é um menino muito experiente e tal, o Alexandre Matos adora ele, entendeu? E por aí vai, já está preparando ali também. Então, gente, nós precisamos tomar muito cuidado, pode deixar que eu vou orientar vocês aqui. Se essa mudança de estatuto for danosa ao clube, eu vou dizer para vocês aqui. Claro que cada um tem o direito de interpretar do jeito que quiser, mas eu vou abrir os olhos de vocês. Vou fazer o possível e impossível para que essas pessoas que hoje estão levando o Santos novamente para a Série B do Campeonato Brasileiro não tomem conta do Santos Futebol Clube. Eu vou alertar aqui. Eu vou gritar aqui. Eu já falei para vocês, ninguém vai me calar. Ninguém vai me calar. Se fizerem mal para o Santos, eu vou gritar. Se no final das contas meu grito for um grito que venha a ser abafado, aí eu não posso fazer nada. Mas enquanto eu tiver essa tribuna aqui, eu vou ajudar vocês a entender o que é que o Marcelo Teixeira e os Marceletes querem fazer com o Santos Futebol Clube. O que eles querem fazer com o Santos Futebol Clube. Tá bom? Gente, é isso. Qualquer novidade eu volto, tá? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Então é isso. O Santos contratou um jogador, um ilustre desconhecido, que foi mandado embora do Nice, um time que está lá embaixo no campeonato francês, que já é um campeonato de M3 pontinhos. Um jogador que fez um jogo nessa temporada. Um jogador que chega para inibir o crescimento do Robinho Júnior. E tem toda essa questão aí da mudança de estatuto. Fiquem atentos. Eu sei, o assunto é chato. Vocês não gostam disso. Mas é preciso ficar atento.
E outra coisa, hein? Eles vão tentar derrubar a questão do voto online. Para quê? Para que só a Belmirolândia, ou seja, os Marceletes, votem na mudança desse estatuto. Fiquem atentos. Fiquem atentos. Gente, quem puder entrar na justiça e conseguir uma liminar para autorizar a transmissão, a presença do torcedor na reunião de amanhã, vá, faça isso. Faça isso. Custa alguma coisa? Custa. Depois a gente pode fazer uma vaquinha e te ajudar, meu companheiro. Mas entrem na justiça, consigam uma liminar. Primeira coisa que tem que fazer, cancelar essa reunião. Segunda coisa, quando ela for remarcada, que ela seja transmitida pela Santos TV, como está acontecendo com o Fluminense, que os conselheiros possam levar celulares e que o torcedor tenha acesso a essa reunião também. Gente, é um escândalo que está acontecendo no Santos. É um escândalo. Estão tomando o Santos. Ditadores estão tomando o Santos, gente. Estão tomando o Santos. Fiquem alertas, fiquem atentos. Eu vou gritar aqui. Espero que vocês me ouçam. Até.